Olá, pessoal, seja bem-vindo ao 10º episódio do Elite Business Cast, podcast incrível, onde falamos aí com nossos convidados sobre o CPF por trás do CNPJ. Estamos aqui no Conduta Filmes, vocês já sabem, né? Esse espaço incrível, é o estúdio mais completo da região, então, quiser fazer o seu podcast aqui, vem pra cá. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Conheço aí há 5 anos. Gente, se preparem, hein? Esse podcast vai ser muito especial. Não percam, são muitos insights. Já aproveita e pega uma canetinha para anotar, porque esse cara é fenomenal no empreendedorismo. André Nascimento, seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Ele parece tímido, mas não é, viu, gente? O André, ele é o gestor do Grupo 5E, né? O CEO, fundador do Grupo 5E, que eu faço parte aí há 5 anos, né? Para quem já sabe da minha história, que já viu os outros podcasts, sabem que eu faço certificação digital e foi por isso que eu comecei com o clube, né? Porque eu não tinha uma rede de negócios, vocês lembram, né? Eu fechei o meu escritório de certificado digital e foi tudo graças a esse cara maravilhoso. Vamos relembrar aquele começo? Vamos começar relembrando, André? Aí a gente vai nessa trajetória e aí depois você fala aí de toda a sua trajetória. Uhum. Lembra quando você me ligou? Então, eu tava até lembrando hoje, tem coisa que a gente não esquece, né? Eu falo assim, eu vou falar da Juliana, né? A gente olha para a pessoa e vê dentro dela algo que não é uma coisa rara, não é todo mundo que tem isso. E aí você chegou pra gente conversar a primeira vez numa motinha pequenininha, tal. Eu lembro que a gente foi lá no restaurante, a gente almoçou, conversou. E é aquele negócio de identificar na pessoa algo que às vezes nem ela sabe que tem, né? E eu não vou falar para você. Às vezes a pessoa fala, você está sendo orgulhoso de achar que você vê em alguém as coisas, mas a gente identifica. Sim. Porque se eu falo assim, um bom vendedor conhece um bom vendedor. Uhum. Entendeu? E nós somos comerciais. Então, quando você olha para a pessoa, você vê no rosto dela aquela garra. E hoje, como eu falei para você hoje no almoço, a gente vê isso. E aí, isso é bom para a gente. Entendeu? Porque quando você tem que pegar uma pessoa, ensinar ela do zero, carregar ela no colo, é mais difícil. Mas que você pega uma pessoa que já tem sonho, já tem objetivo, é totalmente diferente. E o resultado disso é estarmos... Quanto tempo? Desde o nascedouro do Grupo 5E, né? Não do certificado em si, mas do Grupo 5E. E você faz parte disso. Sim. Porque eu falo, o Grupo 5E, ele nasceu, mas ele tem uma base, né? Sim. E quem que é a base? Eu não sou a base. A base são os parceiros, são as pessoas que acreditou, que tá lá desde o princípio, desde o início com a gente, entendeu? Tendo dificuldade, luta, mas assim, o que não falta é vontade, né? Não desiste. Eu falei para você, eu dou vontade, eu acordo cedo. Entendeu? Então, isso eu falo que é um diferencial. Quem quer chegar em algum lugar, eu falo assim, você não pode dar o prazer pro seu corpo, descansar tanto, entendeu? Porque você tem objetivos. E eu vejo isso, eu falei para você que eu vejo isso em você, e é isso que faz hoje o Grupo 5E ser o que está sendo. Eu não falo que é, mas eu falo que está sendo, que a gente está sempre numa vertente, sempre procurando crescer mais. Ô, André, eu lembro que você tinha me ligado, sempre sobre oportunidades, né? Você ligou no escritório, e aí o meu patrão, o Lázaro maravilhoso, meu querido, não quis, falou que não precisava, ele já tinha um parceiro, aí também dá trabalho, tem que pegar uma pessoa, na época, né, uma pessoa só pra fazer, hoje não, hoje vocês têm uma equipe, eu nem faço mais certificado, gente, quem faz é a nossa equipe, e aí eu pensei, acho que um anjinho falou assim, Ju, pega o telefone dele, e eu peguei, e eu liguei depois pra você. Falei, viu, tem que ter CRC, né, tem que ser contador, ou pode ser qualquer pessoa? Você falou, não, só precisa ter notebook. Eu falei, eu não tenho. Tem que ter notebook, a câmera e a leitora. Eu falei, eu não tenho nada. Ele falou, você consegue o notebook? Eu falei, consigo. E a câmera e a leitora eu te entrego. Você veio, eu acho que foi nesse dia que a gente se encontrou pela primeira vez, forneceu tudo isso para eu poder começar. E foi o começo de tudo, né? Eu já vendia meus perfuminhos de bolsa aqui no centro. Eu já comprei. Né, é verdade. Toda vez que você vinha pra cá, você comprava, é verdade. É meu cliente, gente. E aí, depois disso, comecei a certificar, virei parceira mesmo do Lázaro, lembra? Era 50-50, mas eu tinha os clientes dele, porque eu não tinha,
0 clientes, né? Eu tinha 0 clientes porque meus amigos eram todos CLT. Então, certificação digital é para quem tem empresa. E aí começou assim, até que depois eu fui, né? Abri um escritório, saí dali, abri o escritório, sempre com o seu apoio. Né? Foi muito bom, foi maravilhoso. Gente, ele deixou eu colocar minha marca. Isso aí me marcou muito, que eu falo que hoje eu dou oportunidade para várias pessoas, graças ao posicionamento que o André teve comigo, né? Ele falou, olha, você pode usar o grupo 5E, você pode criar a sua marca. E eu criei, eu coloquei JP Certify, então era a minha marca. Eu fiquei muito feliz na época, eu fiz o mousepad, fiz cartãozinho, que aliás... O pessoal da sua empresa que fez cartãozinho pra mim, lembra? Eu nem sabia mexer em nada disso, não tinha Canva. Que hoje em dia é fácil você mexer no Canva, você faz um cartão, tá pronto. Naquela época, vocês tinham todas, assim, todo... um pessoal por trás, né, uma equipe para fazer isso para as pessoas, ao invés de fazer do grupo, vocês faziam pra gente também, que queriam uma outra marca, né? A questão é você não achar que as pessoas têm que comprar, é óbvio, você quer vender a sua ideia, porque você você pensa grande, então você quer vender a sua ideia e que as pessoas abracem ela, mas aí é egoísmo. É egoísmo a gente querer que as pessoas, obrigar as pessoas a crer na nossa ideia, ou abrir mão da sua para a minha ideia. E a sua ideia foi respeitada e foi uma coisa muito bacana. E assim, eu gosto de coisa muito criativa. E foi criativo, então... Tudo rosinha. Foi criativo. Mas hoje eu uso a marca deles, gente, porque eu não tenho tempo mais de fazer arte. E as artes deles são incríveis. Esses dias me mandou uma bonequinha de IA, que eu adorei. E uma bonequinha falando, né? Ah, falando, você me mandou? Mandou. Um videozinho de bonequinha falando. Então, assim, eles têm toda ali uma equipe por trás disso, que quem for parceiro, aliás, eu acho que já pode até abrir para quem tiver interesse, contadores aí que tiverem interesse, só entrar em contato ou comigo, que estou mais aqui em Rio Preto, ou com o André. Grupo 5E tem vários, né, no Instagram? Vários. Grupo 5E Certificadora ou Group 5E, que é o que eu tenho, JP. Grupo 5E parceiro, tem Grupo 5E Certificadora, tem Grupo 5E São Paulo, Sorocaba, tem... Mas chama o Certificadora, né? Isso, no Instagram. Isso, no Instagram é Grupo 5E Certificadora. Isso. E óbvio, o que a gente tem que... Eu penso, né? Você valoriza a pessoa quando você investe no negócio que a pessoa vai apresentar. Então, assim, como eu falei para você, eu gosto de trabalhar de investir nessa questão de publicação, de você mostrar marca, porque isso, para a pessoa que está lá na ponta, é importante. Sim. Porque eu vejo muito parceiro meu me chamando e falando assim, André, o cara fechou comigo porque ele entrou lá na página, ele viu lá o Instagram, ele viu você na televisão, ele viu você, ele viu o seu negócio, ele viu a qualidade do seu serviço. Então, assim, você já entrega o produto pronto. O que a gente quer que a pessoa não tenha esse gasto. Sim. Eu fiz um parceiro agora eu tô com um negócio muito bacana, bem caminho andado no Rio de Janeiro. A gente tá fazendo um negócio muito grande no Rio de Janeiro, mas eu entrego pronto. Sim. Eu entreguei pronto, o 5E pronto. Você quer usar? Ele vai pronto para você, mas você pode colocar Grupo 5E Rio de Janeiro, Grupo 5E Bauru, Sorocaba. Se você quiser usar a sua marca, eu trago ela para dentro do Grupo 5E para que você tenha a mesma visibilidade. Então, assim, eu não economizo quando você fala em divulgar, em de você enriquecer a marca, em você trazer, mostrar para o parceiro que, de fato, você está preocupado com ele, porque eu tenho a preocupação com o parceiro, porque eu preciso dele. Então, eu tenho que dar condições para ele. Então, o Grupo 5E hoje é uma estrutura, graças a Deus, muito bem feita. Eu falo assim, tudo aquilo que nós ganhamos, a gente investe, porque, na verdade, eu falo assim, a gente não trabalha mais por dinheiro. A gente trabalha porque, na verdade, é aquilo que está dentro da gente. Eu fico feliz de viajar, amanhã, segunda-feira, eu estou no escritório em São Paulo. Eu vou atender 2 contabilidades e levar os brindes, Grupo 5E, quando eu mostro lá que eu estou te levando um brinde. São lindos os brindes. E assim, esse é o negócio. Porque, Juliana, é óbvio, a gente tem bastante tempo, mas eu falo assim, quando eu sento aqui, eu olho lá para trás. Entendeu? Eu olho lá para trás. Onde nasceu, não nasceu o Grupo 5E, onde nasceu a ideia, como que nasceu a ideia. É porque às vezes a pessoa atrela muito sucesso à formação, à faculdade, sabe? É bom isso. Sim. Mas você tem que ter o dom, você tem que ser aquela pessoa. Eu falo assim, hoje existe muita concorrência, né?
Você tem a sua cliente ou a sua parceira como concorrente, Uhum. entendeu? A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Sim. Então, sempre eu olho lá atrás, entendeu? Eu vejo oportunidade em todo mundo. Eu sempre falo para o pessoal do meu comercial, qualquer pessoa que entra no seu escritório, independente ou não dela conhecer o seu produto, ela é um cliente. Uhum. Pode ser que ela não seja cliente daquele produto, mas de um produto que você venha trabalhar futuramente. Porque hoje você conhece tanta gente com produtos certificados, produtos diferentes, você consegue atender todo mundo. Se alguém chegar no seu escritório, Juliana, eu estou precisando de uma boa dermatologista, eu estou com um problema na minha pele, você não é o seu negócio, mas você conhece. Sim. Entendeu? Hoje nós vendemos qualquer tipo de produto, porque você tem parceiro em todo segmento, pequeno, médio e grande, entendeu? Então eu falo, sempre eu olho para trás, porque eu sei de onde eu saí. Sim. Eu não saí de um berço de ouro, entendeu? Eu tive muita dificuldade, muita discriminação, as pessoas olhar para você e ver você como um nada, entendeu? Sem perspectiva, sem futuro. Então, hoje a gente olha para as pessoas e fica feliz. Para mim, estar aqui com você é uma alegria, porque você foi um achado no meio de quantas pessoas que deu certo, entendeu? Não deu certo não apenas como profissional. Eu vejo você como minha amiga, como uma pessoa que é um prazer a gente sair, almoçar, ou a gente se encontrar em eventos. Isso é uma coisa, para mim, maravilhosa. Sim. Entendeu? Quando eu olho para a Avenida Paulista, o meu sonho que de pequeno olhar, eu nunca vou conseguir, sabe, visitar um hotel desse. Hoje eu fico nos maiores hotéis, em qualquer lugar do Brasil, e assim, na maior humildade, entendendo que a vida é uma roda gigante. Um dia nós estamos em cima, outro dia a gente pode estar embaixo, entendeu? Mas a ideia, o objetivo é o mesmo, entendeu? Então, assim, isso é importante. Para mim, a maior importância é eu saber de onde sair, me colocar no meu lugar, entender que cada um tem seu tempo, tem a sua ideia, a gente tem que valorizar. Sim, e você sempre me apoiou mesmo, sempre me incentivou, ele sempre me dá umas broncas, viu? Você precisa cobrar o seu trabalho direito, você precisa parar de fazer as coisas aí na parceria, né, na permuta, seu trabalho vale, você é uma pessoa assim. Ele fica bravo comigo, gente. Quanto tempo você investe em você? Investe em você. Investe quanto mesmo. Tempo? E muito. Muito. Entendeu? Então não é justo você dar o seu trabalho de graça para as pessoas quando você sabe o quanto que você gastou para chegar onde você chegou ou vai chegar, entendeu? Então tudo tem um preço, não é que a gente é mercenário, mas tudo tem um preço. Você senta num escritório de advogado que está lá há 20, 30 anos, que ele é profissional, que ele é especialista numa determinada área, tem um preço, a hora, o minuto dele tem um preço, eu tenho que respeitar e valorizar, entendeu? Então eu falo que você tem que valorizar o que você investiu em você, entendeu? Para mim estar com você aqui, você investiu em você, entendeu? E eu tenho que valorizar isso, não desprezar. E foram aí 3 anos, né, querendo ou não, eu já tinha esse sonho de ter um podcast, de ter outras né, o programa de TV e tudo, para ajudar os nossos associados, para trazer visibilidade. Eu acho que veio lá de trás, né? Tanto que eu te levei para o programa de TV. Você deve ter uma ideia que você está falando, eu tô matutando aqui, porque é uma coisa que a gente faz e vê todo dia, né? Porque a gente, às vezes você tem lá 40, 50 funcionários. Você fica, eu fico triste, porque eu conseguiria atender uma demanda com 10, entendeu? Mas eu não posso desprezar os outros 10. Mas na vida é assim, quantas pessoas eu conheci, entendeu? Mas ela não tem o mesmo ideal, o mesmo objetivo. Então quando eu falo assim, pô, a Juliana tá aqui, ela veio lá de trás. Quantas pessoas veio antes de você, ou junto com você lá atrás, mas você não vê aquela mesma garra, aquela mesma vontade, entendeu? E isso causa inveja, que não era nem para causar. Era para as pessoas falarem assim, poxa, bacana, eu vou seguir esse espaço. Poxa, como é que você conseguiu? Porque as pessoas chegam e falam, André, como que você conseguiu? Óbvio, eu não consigo falar nada para ninguém sem ver Deus acima de tudo. Porque, na verdade, nós estamos aqui por causa dele. As coisas que eu passei, eu já tive dengue convulsiva, grave, não tinha ninguém, eu quase morri. Então, falar, poxa, Deus estava lá. Não é justo eu falar para você que eu consegui coisas pelos meus méritos. Não é meu mérito, é ele. Não é falar só dele. Eu sigo ele, eu sirvo ele. Entendeu? A minha vida é ele. Onde eu passo, onde eu ando, as pessoas têm que olhar para mim e ver Deus, não eu.
porque eu sei de onde eu saí. Então as pessoas não têm que ter inveja, ela tem que falar, poxa, como você conseguiu? E sentar. E às vezes ela não vai conseguir a mesma coisa, mas vai despertar nela aquilo que está dentro dela. Sim. Uma coisa é você querer ser cabeleireira, entendeu? E às vezes você é cabeleireiro, investe em cabeleireiro, não tem futuro como cabeleireiro, porque você ainda não conseguiu identificar o dom que está em você. Entendeu? Eu falo assim, não é porque o pai é médico, o filho vai ser médico. Sim. Entendeu? Então, quando a gente olha para as pessoas e fala assim, poxa, a gente quer transmitir alguma coisa para ela, poxa, vai dar certo. Vai dar certo, acorda cedo. Entendeu? E outra coisa, Juliana, o sonho é seu, não é de ninguém, ele é seu. Entendeu? Ele é seu. Se o sonho é seu, você não tem que pedir opinião para ninguém. Ah, eu pensei nisso, o que você acha? Não, a pessoa vai te incentivar, às vezes, numa coisa que é sua. Então, você teve um sonho, ou você teve uma ideia, investe nela. Se errar, erra só você. Se der certo, deu certo só você. Para não ter ninguém falando assim, eu ajudei a Juliana. É a pior coisa que tem. Eu ajudei a Juliana. Eu falo assim, hoje, quando eu sento aqui, e eu olho para trás, isso não é arrogância, prepotência. É você entender, você não desprezou as pessoas, simplesmente você quis ir só. Entendeu? Porque eu falo assim, mas a gente não tem que pedir ajuda. Eu sempre pedi ajuda. Mas para alguém que podia me ajudar e que nunca ia me cobrar. Sim. Deus. Ponto. Entendeu? Deus manda as pessoas certas, né? Manda as coisas. Juliana, eu falo assim, eu falo assim, às vezes eu tenho as coisas, eu não me vejo ali, entendeu? Eu não sou digno de onde eu saí, entendeu? Então, todo dia eu levanto a minha mão para o céu e agradeço, entendeu? E eu sempre procuro, falei para você, sempre colocar no lugar das pessoas. Sempre colocar. Quando eu falo para você que eu olhei para você e vi em você essa Juliana, entendeu? E eu bati na tecla, você sabe disso, e eu acreditei até o final. Um dia você voltou e você entendeu que eu estava ali, porque eu confiava em você, entendeu? E eu falo assim, a vida, ela só funciona com sinceridade. Sim. A gente tem que olhar para as pessoas e amar ela, não com interesse, mas para saber que ela tem alguma coisa ali que só... Eu falo assim, às vezes, você surpreende a sua mãe, você surpreende seu pai. Sua mãe olha para você e fala, poxa, nunca imaginei que ele... Minha mãe um dia falou para mim, eu acreditei em todos os meus filhos, menos em você. E ela tinha razão. Ela tinha razão. Eu era o cara que não tinha perspectiva, eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu não dava essa esperança de ser alguém. Hoje, fala assim, eu sou pós-graduado, eu estudei, entendeu? Eu falo assim, eu não vejo mérito em estudo, porque... bater na porta das pessoas e ser humilde não é para todo mundo. Porque eu já fui, você sabe que eu fui reciclador de lixo. Entendeu? Eu saí de casa analfabeto. Eu voltei de casa um homem formado depois de 15 anos. Entendeu? Então, quando a gente fala que a gente olha para as pessoas e vê nela alguma coisa que às vezes nem ela vê, é porque a gente já viu isso. Já viu isso. Quando você olha para as pessoas e você vê ela com um olhar de desprezo, você não critica aquilo, mas você está numa situação que amanhã você pode estar diferente. Sim. Esse dia eu estava lá no hotel, lá no aeroporto de Congonhas, um hotel só de americano. Meu filho foi lá, é a coisa mais linda do mundo. Mas é uma coisa que me encanta. É uma coisa, como diz, coisa normal, trivial, não de arrogância, mas falar, poxa, eu nem poderia estar aqui, hoje eu estou aqui. Não. Hoje eu posso ficar no aeroporto, no hotel em frente ao aeroporto, para pegar meu voo para qualquer lugar que eu quiser, mas uma coisa que veio da humildade. Ela não veio da arrogância, da prepotência, ou daquela questão de partidarismo. Não. Eu olho para você e falo, poxa, vai agregar. Eu olho para uma pessoa, vai agregar. E se não agregar, não tem problema, você não perde nada, só experiência. O que a gente perde? O que você perdeu? Nada. Você ganhou experiência. No final das contas, o que você faz, te faz feliz. Sim. Realizado. Você está conversando comigo aqui, Sim. entendeu? Você investiu para isso. Sim. E você virou uma pessoa inteligente, comunicativa. Você olha para a câmera, você fala assim, poxa, é a Juliana que está ali. Foi uma trajetória curta, né? 3 anos só, mas assim, acho que várias pessoas eu emocionei um pouquinho. Eu estava falando de Deus, porque no seu carro só toca louvor, né? Sempre. E a minha irmã sempre fala. Ela fala, Ju, pede, Jesus, mostre seus amigos. Então, eu já me emocionei aqui, ó, chorando.
Porque é essa verdade, né? Não tem ninguém acima. É Deus. É acima da gente, Deus. Só. Jesus, Deus, nosso Deus, ele sabe o que a gente é capaz. E eu acredito muito em pessoas como você e como eu, que dão um empurrãozinho. Porque a gente sabe que tem muita gente que tem o potencial, mas não se... Como você disse de mim. Hoje, você viu isso em mim e hoje eu vejo isso em outras pessoas dentro do clube, né? Moçadinha nova. Ontem tivemos um rapaz de 17 anos. Eu já quero colocar ele à frente do clube de Nova Aliança, porque eu já vi que ele tá pronto. Ele, ai, Ju, será? Eu falei, você tá pronto, vamos, você pode fazer isso. Então, imagina, dar a oportunidade de uma pessoa de 17 anos. Tipo, eu com 17 não tinha muita maturidade, Davi era né? uma criança quando foi escolhido, né? Não é? Então, eu acredito muito que eu hoje sigo os seus passos. O que você fez comigo, eu choro. Mas eu falo assim uma coisa, Ju, a gente vê muito aí as pessoas vendendo essa questão de motivação. Eu não creio em motivação, eu creio em disciplina. Eu não creio em motivação. Motivação é aquela coisa que no final do ano todo mundo quer começar janeiro porque ele tem objetivo, ele tem meta, ele quer emagrecer, ele quer fazer isso. É motivação. Uhum. Mas ela vai acabando. Porque você olha para a balança continua no mesmo lugar. Você está entendendo? Você olha para o seu corpo, ele continua o mesmo. Então, agora, a disciplina não. Você tem que acordar às 6 horas da manhã, você acorda, você põe o relógio para despertar, você começa, você educa o seu corpo, o seu organismo naquilo. Disciplina. Eu preciso ter uma disciplina financeira, eu preciso ter uma disciplina de horário, eu preciso ter uma disciplina de conversar com as pessoas, de montar a minha agenda, meu negócio, para mim não atropelar. Então, eu falo assim, eu acredito em disciplina. Hoje, eu vivo isso, a disciplina. Então, eu consegui organizar, como eu falei para você, em 4 anos, o que eu construí em 4 anos, eu não construí em 12, 13 anos. Você está entendendo? Por quê? Porque ali eu não tinha disciplina, eu tinha motivação, então eu ganhava muito dinheiro, gastava demais e não sabia fazer investimento. Hoje é diferente, hoje eu tenho disciplina. Se eu pegar 10 mil reais, eu invisto 10 mil reais. Hoje eu invisto em dólar, eu mexo muito com bancos, aplicativos de bancos internacional, coisas que eu sei que é segura. Sim. E que não tem risco. Hoje eu invisto em imóvel. Você falar uma pessoa que veio do lixo. Hoje eu tenho 8 imóveis. Sim. Então, assim, não é. Eu falo assim, eu não estou falando isso para me engrandecer. Eu falo assim, poxa, é a comunicação, entendeu? É você viver com as pessoas, é você conhecer as pessoas, é você. E você vê que você. Eu tenho um menino que trabalha comigo, ele vai ver esse podcast, ele vai saber o que é ele. Que ele falou assim: nossa, meu sonho, um podcast. Ele era um menino que ele trabalhava numa marmoaria. E eu vi ele entregar as coisas para mim, lá no escritório, lá na casa que eu estava construindo e tal. E é um menino esforçado. Um dia eu falei pro pai dele, seu filho, o dia que ele quiser trabalhar comigo, fala para ele que eu contrato ele. E aí teve um certo dia que ele tá formando aí numa área dele, e aí ele teve que fazer estágio, não podia trabalhar lá, e foi trabalhar comigo. Ele tá comigo, é um menino excelente. Entendeu? Mas eu identifiquei ele. Sim. Eu identifiquei ele. Falei pro pai dele, o dia que ele quiser ele não tem nada a ver com a nossa área. Nada a ver. Sim. Mas você olha para a pessoa e você vê isso. E ele tá lá. Entendeu? E eu falo isso para ele. Entendeu? Então, a vida nos ensina isso. Sim. A ter aquele olhar, não técnico, né? Mas olhar para a pessoa no olho dela e ver, falar, poxa, essa pessoa, ela tem futuro. Sim. Entendeu? Então, vamos investir nela. Não é pensar... Porque eu não faço funcionário para mim. Hoje eu tenho funcionário que trabalha em banco. Estava comigo, trabalha em banco, trabalha em empresas grandes. Entendeu? Mas, poxa, é uma realização. Sim. Ele não é meu escravo. Sim. Entendeu? Ele me deu também. Porque ele foi lá, ele foi fiel, trabalhou comigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele não vai ficar comigo a vida inteira. Você entendendo? Então é você identificar a pessoa. Então é isso, a disciplina te faz ver as coisas de uma forma diferente, porque motivação é você, vou pegar essa pessoa, vou ensinar ela, eu vou fazer aqui vários vídeos motivacional, colocar ali, tá, mas é um momento. Mas é disciplina, olha, paciência, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai aprender isso, mas com calma. E eu tenho hoje, internamente, 5 funcionários, eu tenho 40 registrados, são 5 funcionários internos que a gente lida todo dia. A gente tem uma clientela muito grande, e eu vejo que eles dão conta disso, entendeu? Mas eu falo assim, eu tenho que ser aquela pessoa que eles olham para mim e falam, poxa,
meu patrão ele tá ali, eu não vejo como patrão, mas Sim. meu gestor tá ali, ele acorda cedo, você pergunta as coisas, ele não demora de responder, eu não demoro de responder celular, viu? Eu não tenho esse negócio de reunião, eu tô aqui, mas daqui a pouco acabou a reunião, você desculpa, eu tô numa reunião, eu não gosto disso, porque a gente tem que colocar no lugar da pessoa, e todo mundo fala assim, poxa, André, eu ligo para você, mas eu posso, você quer que eu mando pro grupo? Fala assim, não, fala comigo direto. Se eu posso resolver, eu vou resolver agora, entendeu? Sim. Então, os meus parceiros falam comigo. Não tem nada de privativo. Sim. Entendeu? Então, a vida é maravilhosa por causa disso. E esse seu funcionário que falou do podcast, e eu fico pensando, né? Tem gente que não se importa, que acha que, não vou não, tenho vergonha, pra que isso? E você veio disso também, né? Quando a gente se conheceu logo depois de um tempo, que eu comecei com o certificado, conheci pessoas da área, né, de podcast, de programas de TV. Quando você foi para a TV, você acha que trouxe uma autoridade? Porque você falou que as pessoas olham no seu Instagram, tem ali seus cortes. Isso traz autoridade, você concorda? Que é um investimento para trazer autoridade? Ele traz uma visibilidade muito grande, porque é o seguinte, você não investe naquilo que você não acredita. Sim. Você não investe naquilo que você não acredita. Uma coisa é você investir naquilo que é seu, e outra coisa é você investir naquilo que é dos outros. Então, eu tenho uma marca aqui, uma Coca-Cola. Eu estou investindo, eu estou acreditando naquilo que é dos outros. Nós criamos um negócio. E investimos naquilo que nós criamos, porque tínhamos certeza que a coisa que ia dar certo. Eu falei para você, eu já investi mais de R$100.000 para divulgar em marca, em propaganda, em televisão, em rádio, em tudo que você puder imaginar. Porque eu acredito nisso. Mas eu acredito não na marca, eu acredito no nosso trabalho. Sim. Eu acredito nas pessoas, eu acredito na Juliana, eu acredito nos meus parceiros. Entendeu? Então a gente acredita nisso. Isso que é importante. Com certeza. Eu falo que a gente acaba passando credibilidade porque é um certificado digital. Você concorda que muita gente hoje faz pela internet? Faz pela internet. Então, para você que busca aí parceiros, faz sentido ter a sua cara também, né? Aparecer ali, mostrar quem é o André, mostrar quem que é o gestor mesmo, para poder falar, olha, eu vou fazer parte de uma empresa que eu nem sei quem que é o dono, nem sei se é verdadeiro ou não, porque a certificação digital, eu sempre falo, né? Faço hoje para empresa do Zé Neto Cristiano, né, ZNC, faço para Codilar, que são empresas que confiam em mim, na Juliana. Porque eu fazia baixa do certificado deles. Ju, não posso fazer aqui, faz aí. É uma procuração, né? É uma procuração. Eu podia ter feito um empréstimo na conta deles, né? E de pessoas aí que tem muito dinheiro na conta. Então, é sobre isso, a gente criar a nossa imagem pessoal, criar, assim, trazer para podcast, para programa de TV. Esse podcast aqui, eu tô gostando muito desse formato, porque mostra realmente quem é a pessoa, ou realmente o CPF por trás do CNPJ. Porque a pessoa, às vezes, conhece a marca Grupo 5E, não conhece o gestor, não conhece a sua história, que a sua história, se a gente fosse contar aqui, aí ia ficar umas 3 horas contando. Mas o que eu falei para você, quando a pessoa pode emitir certificado em qualquer lugar, mas óbvio, eu não posso falar mal de ninguém ou querer achar que as pessoas estão fazendo coisa errada, mas existe, na verdade, uma sinceridade no nosso trabalho, porque assim, nós hoje temos o documento de todo mundo. Eu emito por uma certificadora 28 mil certificados. Nossa. É muito certificado. É 28 mil certificados por ano em uma base, fora as outras. Você acha comigo eu tenho 28 mil documentos. Sim. E eu posso ter acesso a 28 mil certificados? Então, quando a pessoa trabalha com a gente, ela tem a segurança, não apenas a segurança jurídica, mas a segurança no nosso trabalho, em respeitar o cliente, respeitar o parceiro, respeitar o contador, respeitar ele, entender que o cliente é dele. A gente vai tratar o cliente dele como ele gostaria, ele mesmo tratar o cliente. Então, eu trato o cliente dele como ele gostaria de tratar o cliente dele, entendeu? Eu respeito o cliente dele. Então, se você não tiver um diferencial no mercado, porque a gente está no mercado de concorrência, o que não tem concorrência hoje? Quantas farmácias não fecham? Quantos cabeleireiros não fecham?
Você tem que ter um diferencial. Eu falo assim, hoje o nosso diferencial é essa aproximação que nós temos não somente com o cliente, com o parceiro, mas com o cliente final. Sim. Quando o cliente final me liga, como ligou agora no carro, eu perguntei, você fez certificado com quem? Ah, eu fiz aqui com a Anaísa aqui em Uberlândia, no editorial em Uberlândia. Então você vai falar com ela que eu autorizei você revogar o certificado para fazer um outro certificado sem custo, porque você errou a sua senha. Sim. Mas eu direcionei ele para a cliente dele. Sim. Está entendendo? É respeitar o meu parceiro. Sim. E se colocar no lugar dele. Poxa, o cara errou uma senha. Eu vou falar para ele pagar um outro certificado porque ele errou uma senha, quando eu posso revogar aquele certificado e atender ele novamente e manter essa aproximação, não ele comigo, mas ele com o próprio contador dele, entendeu? Então, quando a pessoa trabalha conosco, ela vai ter essa segurança, Sim. entendeu? Que é importante. Entendeu? Então, assim, eu falo assim, nós temos a gente tem pouca debandada saída de parceiro. Sim. Por causa disso. Você cria uma estrutura, nós temos uma estrutura hoje, você conhece muito bem, a gente tem uma estrutura por trás do Grupo 5E. O Grupo 5E não é eu, é estrutura, porque poucas pessoas falam comigo, mas fala comigo através dos meus funcionários, parceiros, entendeu? Então, nós criamos isso para dar essa segurança, entendeu? Então, hoje, nós temos 0. Você não entra em um Google da vida aí, tem lá, fui fazer o certificado, não tem isso. Eu também não faço isso de ficar pedindo para as pessoas me avaliar, para me colocar no Google. Não, eu não preciso disso. Entendeu? Porque ali é muito fictício. Sim. Aquela questão, 1, 3, 4 pessoas para falar bem da minha marca. Não, entendeu? Isso é nossa obrigação. Eu não preciso pedir para você falar bem da minha marca para a gente crescer, não. É minha obrigação. Sim. Entendeu? Respeitar você, porque a marca é só uma marca. Eu sou o 5E. Eu criei, entendeu? O 5E. Mas o 5E é só uma marca. Eu tenho que te respeitar. Sim. Entendeu? E nós estamos quanto tempo junto? Por isso, eu creio que você olha para mim e fala, se eu falar com o André, o pessoal lá fala muito, né? Fala assim, não, André, fala com a Juliana lá. Fala assim, não, porque assim, a gente tem aquela abertura, né? De conversar. Quando você precisava de alguma coisa, você fala, André, tá acontecendo, pode que eu resolver agora. Porque como eu falo assim, tem um grupo ali que eu não conheço ninguém pessoalmente, né? Só a Érica. E aí, às vezes, eu falo, acontece alguma coisa, eu falo, fala com o André. Eu chamo você, né? Porque eu falo assim, pô, às vezes eles não sabem. E como que eu já conheço você há anos, tal. Então, se eu tenho um problema grande, e você sabe que os meus clientes, eles são de indicação. E atrasou um pouquinho, aconteceu alguma coisa, é muito raro acontecer, né? Que a gente entrega, assim, muito rápido. Eu até falei com você hoje no almoço, fui fazer um teste com uma outra empresa pra ver, assim, tivesse, sei lá, presencial, porque a gente não tem presencial aqui em Rio Preto ainda, mas vamos ter, viu, gente? Presencial. 100%, 99,9% online, né? 99. Depois da pandemia, 99,9% online. Aliás, fomos os primeiros a fazer, né? Eu fiz no Japão, pro Alanda Sossuco, 6 horas da manhã, 10 horas da noite, eu fazendo um certificado que eu fazia de casa. E eu fiz o primeiro online e deu certo, graças a Deus. E fiz a Codilar também, que ele tava na pandemia lá no sítio do seu Wagner. Então, a gente foi testando. Não sei se vai dar certo. Não sei não, vamos testar. Eu era próxima do Alanda Sossuco, né? Então, por mais que ele tava lá, eu lembro que ele tava no meio de nada lá, um lugar estranho, andando na rua. Mesmo assim, sem um fundo branco, a gente fez o certificado dele. Ele tava lá preso na pandemia, não conseguia voltar. E ele tinha funcionário para mandar embora, lembra? Conseguimos fazer, graças a Deus. Depois também a mesma coisa com o Wagner, que estava no sítio, né, escondido lá da pandemia. Então, a gente tem essa confiança deles de anos. Pode chegar qualquer pessoa e falar assim, vou fazer de graça para você. Eles não vão fazer. Eles fazem comigo, seja a hora que for. Eu fico de olho no celular, porque... lá, não tem ninguém. Mas se o Zé Neto pedir alguma coisa aqui, a empresa, né? Eu falo Zé Neto, por causa da empresa. Pedir aqui, a gente para na hora. Eu vou aqui, eu mando aqui direto pro pessoal do grupo, né? Que a gente tem um grupo com várias pessoas. E faz na hora, diferente dessa outra empresa que eu fiz um teste, né? Pra saber se tinha pretensão de a gente fazer o presencial aqui. E demorou aí 40 minutos e eu perguntando, ligando, mandando mensagem na hora do finalzinho do dia. Ju, conseguimos fazer. 6 horas da tarde. E eu fui bem sincera, sabe? Não é falando mal, nem citar nomes, mas eu deixei bem claro pra ele que eu gostei do cara. Ele é bonzinho, ele tá buscando o dele. Só falei, olha,
cuida disso, porque a nossa empresa, porque eu falo nossa, né, já trabalho há 5 anos, e eu não sou 100% certificado, gente, eu faço muito pouco, é mais indicação mesmo, eu quase não falo sobre o certificado, mas eu falei pra ele, falei, busca dá esse feedback para sua empresa, porque o meu cliente esperar 40 minutos, eu não vou fechar com você nunca. Então, outras pessoas também não vão fechar. Então, talvez eu aparecer na sua vida que você quis uma oportunidade, né, de eu fazer um teste e tal. No caso, eu fiz o teste e não deu certo. Então, tem que ajustar algumas coisas. E graças a Deus, eu falo que a sua empresa, né, a Grupo 5E, a nossa empresa, ela é modelo, né, para outras empresas também. Porque eu falo que não é só você tem um diferencial, ok, é bacana, mas se todo mundo tivesse, você não vai conseguir ter certificar para todo mundo, certo? Então precisa de ter outras também. Se todo mundo tivesse esse mesmo olhar que você tem, todos os clientes seriam atendidos rapidamente. Não teria as multas, porque a gente sabe, eu trabalhei na contabilidade por 10 anos, eu sei que tem multa, por isso que eu me preocupo. Muita gente não tá nem aí. Ah, faz amanhã. Cara, não é assim que faz amanhã. A multa, ela vai chegar e ela vem pra contabilidade e vem também pro cliente. Você vai cobrar do cliente se você é da contabilidade, se você errou, se você esqueceu. E, gente, acaba passando batido. Mas também, Ju, quando a gente, óbvio, a gente tem que dar margem. Eu tenho um parceiro lá da Praia Grande que ele voltou. Que assim, a pessoa tem que olhar pra gente e falar, pô, tô aqui, mas eu tava lá. Tem uma estrutura totalmente diferente. Quando você vai testar um outro que é o seu direito, é o nosso direito, você fala assim, poxa, os caras estão cumprindo aquilo que prometeu. Tá investindo nisso. Então, você fala, poxa, os caras entregam o certificado em 2 minutos, eu tô aqui 40 minutos. Mas é óbvio, a pessoa tem um cara que te encanta com ele vende uma ideia bacana. E me venderam uma vez. Eu estava no escritório mês passado, o cara, tô com um produto aqui e tal. Eu falei, beleza, vamos fazer um teste. Se for bom, eu coloco aqui dentro do nosso grupo. Tal, beleza. Faz para mim um certificado para mim, vai fazer comigo. Para a gente fazer um teste, que a gente busca muita inovação. A nossa ideia é trazer para o mercado uma forma de minimizar, de economizar o tempo do parceiro, do cliente. Que eu falo assim, todo mundo tem um preço, o seu tempo é precioso, eu tenho que respeitar isso. Então, se eu puder resolver o seu problema em 2 minutos, eu não preciso de 10, de 20, 30. E aí, eu fui fazer o teste com ele, eu falei assim, faz para mim um certificado de nuvem e se der certo, beleza, eu vou colocar dentro do nosso grupo aqui pra gente trabalhar. Ficou 3 dias. Nossa! 3 dias, não tô sendo sincero, 3 dias para ele me entregar um certificado. Ah, porque a imagem estava ruim, porque o lugar estava muito claro. Eu falei, não, nada justifica isso, nada justifica, entendeu? Então, quando a gente fala assim, por que o Grupo 5E é diferente de outra certificadora? Entendeu? A gente, óbvio, a gente está aqui querendo emitir todo o certificado do Brasil, mas a gente está aqui para levar algo diferente para o mercado. E falar assim, ó, vem conosco, porque eu sempre falo para o cliente, você quer conhecer o Grupo 5E, eu vou te dar o certificado seu de graça. Sim. Como eu fiz ontem para um parceiro lá de Tirapina. Não, dou o certificado para você. Não tô obrigando você a ser meu parceiro, mas eu vou te dar para você ver se a minha palavra, tá, aquilo que eu falei para você é verdadeira. Sim. Pô, foi lá, fez o certificado para ele, falei a menina me deu um feedback, falou, André, ó, o pessoal que ficou muito maravilhado, já tô me cadastrando como AGR para a gente atender a contabilidade aqui, entendeu? Não é você falar, é você mostrar, entendeu? Então fala assim, tem muita certificadora? Tem muita certificadora. Nem todas têm o mesmo respeito que a gente tem pelo cliente, entendeu? Então, eu sou empresário, eu não mexo só com certificado digital. Eu tenho outros nichos no mercado. Quando eu falo assim, olha para mim e se coloca no meu lugar, eu faço a mesma coisa. Eu olho para você e se coloco no seu lugar. Então, assim, você que quer, ou você que quer investir em certificado digital, não somente você que quer emitir, mas você quer investir no negócio de certificado digital. Você tem que ter um modelo, e outra coisa, a gente entrega para a pessoa o modelo pronto. Tudo. Até site, eu contratei uma empresa agora para criar uma landing page para todo o meu parceiro. Ai, que legal. Entregar para ele com a marca, endereço, tudo dele, e lá para ele, o cliente, ele vai vender para o cliente dentro da landing page dele. Legal. Ele vai, quer comprar um certificado? Você vai lá na landing page, já compra ele, eu já vim aqui, já faço a emissão para você. Você está entendendo? A gente tem que dar condição para o nosso parceiro. Sim. Entendeu?
Então, fala assim, você quer empreender, você quer colocar... Você não precisa ser uma GR, você pode ser um indicador, você pode indicar a nossa marca, como muitas pessoas hoje. Cara, uma empresa de advocacia hoje foi indicada por uma pessoa que foi bem atendida e hoje ele é parceiro nosso. Sim. Está entendendo? Por quê? Porque alguém indicou, porque a gente não tem horário, como você mesmo falou. A gente emite certificado, eu já emiti 10 horas da noite para um caminhoneiro que tinha que passar num posto fiscal e não tinha como emitir a nota. 10 horas da noite eu emiti o certificado para ele, 3 horas da manhã emiti o certificado para um cara lá na China. No sábado passado eu estava indo para Rio Preto, que eu tenho um negócio aqui, e o cara me ligou, André, é preciso, cara, é uma rede de farmácia, o cara esqueceu, venceu, você consegue emitir hoje para mim no sábado? Não tem problema, eu vou parar aqui, vou no hotel, assim que eu parar lá, eu já faço pedido e faço o certificado. Está entendendo? É isso que a gente entrega para o cliente. Aquilo eu falo assim, eu entrego para o cliente, eu dou para o cliente aquilo que eu gostaria de receber. Sim. Entendeu? Olhar para ele e ver ele não como cliente, ver como parceiro, se colocar no lugar dele. Sim. Então, a pessoa quer, tem você aqui, responsável aqui em Rio Preto, e eu tenho certeza que você tem uma estrutura toda, você sabe, se te ligar, você tem uma estrutura toda para entregar para ele. Sim. Entendeu? Você vai, eu falo assim, André, quero isso. Você não vai me pedir, ó, por favor, eu quero isso. E vai estar na sua mão na hora que você quiser, entendeu? Hoje, eu acabei de fechar o negócio no Rio de Janeiro. Falei, cara, a porta é aberta, faz o que você quiser. Falei, eu tenho isso aqui, essa margem. Vamos trabalhar, vamos atender ele. Quanto certificado? 800, 450 certificado de uma empresa lá no Rio de Janeiro. Fecha. Entendeu? Ah, mas pode fazer o que você fizer, eu assino embaixo. Por quê? Porque eu acho, você vê que a felicidade dele é tamanha que ele fala assim, poxa, mas você vai estar me dando alguma coisa sem eu ter volume, porque a gente trabalha em cima de volume. Ele não tem volume e está me pedindo algo que eu daria para alguém que tivesse um volume estrondoso, muito grande. Falei, não, pode bater o martelo. Por quê? Aquela questão de olhar para a pessoa, identificar. Pô, ele é um cara... Um dia, o olho que ele vem em São Paulo, a gente vai fazer um podcast com ele. É um cara visionário, entendeu? Sim. Visionário para frente. Carioca, para frente, entendeu? Ele é para frente. Sim. Então, você olha para o cara, você vê isso nele. Vamos em frente. Entendeu? A gente não dá aqui... Falei assim, dinheiro não traz felicidade, entendeu? Então, vamos em frente. É bem isso. E é legal porque é uma empresa real, né? Com pessoas de verdade, não são ali pessoas que estão trabalhando por trabalhar de qualquer jeito. A gente percebe isso dentro do grupo ali. Eu mando um oi, já tá ali, alguém responde, quando ele responde outra também. São pessoas que estão preocupadas realmente em fazer. E tem alguém acompanhando tudo ali. Né? E você tá dentro dos grupos. Eu tô em todos. E, ó, eu faço a mesma coisa no clube, que a gente tem Catanduva, Fernandópolis e Mirassol, né? E o dos meninos. Eu tô até no grupo dos meninos, eu fico ali de olho no que tá acontecendo. Se acontece alguma coisa, eu já escrevo alguma coisa ali, sabe? Eu dou o meu feedback, ou senão eu entro pra conversar com alguém. Eu acho muito importante ter o olhar da pessoa, do fundador por trás, né? Porque, igual você disse, o negócio é nosso. Eu lembro que eu levei pra algumas pessoas o certificado. Eu levei pra minha prima, pra Isa. Ela chegou a fazer o curso, lembra da Isabela, de Rio Pardo? Chegou a fazer o curso, a Luana fez o curso, começou a certificar também, a Bruna não chegou a fazer o curso, mas ela criou até o Instagram que tá pronto, acho que era BJ de Bruna Juliano, que é o nome dela. Então, assim, poucas pessoas que eu conheci que aceitaram, mas mesmo assim não aceitaram, né? Eu vou fazer aquela euforia, mas daí da hora... desistiram. Motivação. Não tem, as pessoas desistem. Mas, Ju, assim, ó, eu até gosto de falar para as pessoas, quando a gente fala da nossa simplicidade, de onde nós saímos, entendeu? Que o nosso olhar, como que a gente olha para as pessoas. É difícil você começar do zero. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm talento. Eu descobri o meu talento no lixo. Você entendeu? Eu com 21 anos, eu fiz programa de televisão. Eu era semi-analfabeto. Mas eu sempre fui comunicativo. Eu sempre fui assim. Vou te contar uma história aqui, que é assim, um dia o meu diretor, eu era motorista lá de uma empresa, e eu sou muito observador, né? E o pessoal gostava muito de mim, eu sempre fui muito trabalhador. Aí, vi uma empresa
de tecnologia, de software para rádio, né? E ele foi dar o treinamento lá, né? Eu não tinha nada para fazer naquele horário, eu fiquei lá no treinamento. O meu gerente me autorizou, então eu fiquei lá no treinamento. Foi dado o treino só para sonoplasta técnico de rádio. Tal, e era uma inovação. Nós estávamos saindo do analógico para o digital. Era uma inovação, tudo automático no sistema. A gente estava acostumado a fazer tudo numa mesa. Na rádio tem aquela mesa de 200 canais. E aí o cara deu treinamento, tudo. E precisava mudar, tinha que mudar a tecnologia da rádio. E aí, depois, quando o cara deu o treinamento, o gerente veio e falou, ó, seguinte, precisa implantar isso aí, que vocês conseguiram pegar alguma coisa, todo mundo falou assim. Fala, não, é muita coisa. Todo mundo falou, não, é muito, a gente tem que aprender mais, porque nós estamos saindo de um analógico para o digital, tal. E aí eu falei pro seu Albertinho, falei, não, é tranquilo, dá para fazer. Ele olhou para mim assim, como assim dá para fazer? Você é um motorista. Falei, dá para fazer? Eu falei, dá para fazer. Ele falou, senta lá então. Meu, era um outro. Meu, eu falo assim, eu falo assim, você tem que ter muito jumento. Meu, eu não entendo nada disso. Ele me colocou numa mesa desse tamanho assim, ó. Desse tamanho, cheio de botão. E eu sentei lá na mesa, fiz tudo que o cara ensinou, bonitinho, com o computador aqui, tudo bonitinho. Falei, então você vai fazer o primeiro programa com o sistema digital. Meu Deus. Falei, beleza. Eu fiz rede nacional. Olha. Rede nacional. E não deu um erro. Eu saí de motorista para operador de rádio da noite pro dia. Saí de um salário de R$900 para um salário de 6 mil. Olha só. Você está entendendo? E eu não entendia. Você se arriscou. Mas eu sempre fui observador de tudo. Eu trabalhei na rádio 2 anos, sabe? E saí de lá porque eu tinha sonho. Eu não gosto, eu falo assim, eu não gosto de ficar no lugar. Parece que eu tô angustiado de ficar sentado aqui. Eu gosto de movimentar, entendeu? E um certo dia, eu sempre tive sonho. Eu sabia que eu ia ser funcionário o resto da vida, ia ganhar um bom salário, como realmente eu ganhei um bom salário. Eu liguei um dia pro meu diretor e falei para ele, ó, me manda embora. Como assim te manda embora? Eu ganhava muito bem. Eu ganhava muito bem, muito bem. Era como se fosse hoje uns 16 mil reais. Muito bem. Vivia muito bem. Foi por quê? Eu falei, não, eu não quero trabalhar mais. Você vai sair das 2 empresas? Vou sair das 2 empresas. Gente. Aí ele pegou, tudo bem, você quer? Me mandou embora, tal. Peguei o que eu tinha de direito, tal, e fui embora. E vim morar em Rio Preto. Juliana, sabe que dinheiro acaba, né? Acaba, né? Acaba. E como eu tinha uma carteira que tinha um salário muito alto, ninguém me pegava. Fui pro SBT, tentei na Bandeirante, ninguém me pegava. Falou, seu salário não dá. E naquela época, você não podia registrar, você mexeu com contabilidade, você sabe, não podia registrar uma pessoa com salário menor do que ele ganhava. Não. Hoje pode, mas antigamente não podia. E aí eu recebi muitos não. Quando eu falo do meu mentor, Deus, você nunca esquece, não adianta. Aí um dia, eu fui à igreja, e eu saí lá fora, sem nada. Eu tinha um carro, só tinha ele, eu não tinha nem condição de manter ele. Não tinha dinheiro para pôr gasolina. Eu peguei e fui lá na loja, vendi esse carro. Doidura, viu? Fui lá, vendi esse carro, lembro como se fosse hoje. Eu fui aqui na Nossa Senhora, a Bernardino. A Bernardino. Fui lá, o cara te dou 8.500 nesse carro. Era um Uno vermelho Córdoba. Aí, 8.500. Falei, o que eu vou fazer com 8.500? É tanta coisa. Isso aqui vai durar 3 meses, acabou, e aí? Juliana, eu falei assim, eu vou dar uma oferta para Deus, eu vou dar para Deus. Vou lá numa igreja e vou colocar lá no altar. Tudo? Tudo. Tudo, Juliana, diante do Espírito Santo, diante de Deus. Isso sim. Eu peguei, fui lá, falei, pastor, eu queria dar uma oferta. E nem sabia quem que era e quanto que era. Naquela era um cheque, né? Sim. Peguei, me dá um envelope aqui. Fui lá e coloquei. Você sabe qual que era a minha ideia? Era saber se Deus existia ou não. Olha só. Era a minha ideia. Era saber se ele existia ou não. Porque todo mundo falava. Minha mãe falava, todo mundo falava. E eu queria saber se ele existia ou não. Como se fosse hoje. Eu saí lá fora, na igreja,
Não tinha um centavo para pegar o ônibus para ir embora. Aí eu olhei para Deus, eu olhei para si e falei, Senhor, eu não tenho nada. Estou nas tuas mãos. Eu tenho um filho, precisa de alimento, eu preciso pagar minhas contas, eu não tenho nada. Peguei e fui embora andando. Fui embora, andando. Essa eu não sabia. Eu chorando de novo. Fui andando. Aí, eu falo assim, parte eu devo isso muito para minha ex-sogra, né? Ela um dia ela me chamou e falou, André, a gente está juntando reciclagem para comprar uniforme para as crianças que não têm condições lá na escola, precisa de roupa, de uniforme e tal. Eu não estava fazendo nada. Eu falei, não, vamos juntar, né? E eu sempre fui um cavalo para trabalhar. Sempre. Fui. E sou ainda. Falei, tá bom, vamos juntar. Então eu peguei, a gente pegava um saco de lixo, né? Eu saía, eu e ela, ia pegando no lixo, nos prédios, eu abria, pegava o que era reciclagem, colocava, fechava lá bonitinho e ia juntando. Não deu nem uma semana. Ela falou, André, pode parar. Já tem tudo lá. Tem material de manter onde colocar mais. Eu olhei pra garagem assim, pro lugar, tinha um monte de reciclagem. Eu falei, o que eu faço com isso agora? Como que eu jogo isso tudo fora? Aí eu peguei, vi um jornalzinho escrito assim, compra-se reciclagem. Peguei o telefone, liguei pro cara, falei, ó, tem uma reciclagem aqui, você compra? Compra. Você vem buscar? Onde você mora? Eu moro aqui aqui no Santa Clara. Toma água. No Santa Clara. Aí, ele veio com uma carrocinha, puxando uma carrocinha com a balança. E foi, pesou, bonitinho, lembro como se fosse hoje. Deu, acho que R$12, alguma coisa, R$13, e ele me pagou. Eu falei, cara, se eu juntar, você vem buscar? Não, se você juntar aqui, eu venho buscar. Eu perto aqui, eu te pago na hora, então tá bom. E aí, todo dia, das 8 da noite às 3 da manhã, eu andava Rio Preto inteiro a pé. Nossa. Juliana, não tinha uma bicicleta. A pé. Abrindo lixo em tudo quanto é lugar, aquela região ali do hospital de base ali atrás ali, até 3 horas da manhã. Quem olhava pra mim e falava, pô, o cara é um mendigo, que suja, né? Você mexe com lixo. Sim. Lixo você vê de tudo, né? E você tem que trancar o saco, entendeu? Respeitar o ambiente das pessoas. Até 3 horas da manhã, todo dia, todo dia. Aí, eu pensei, peraí, eu posso juntar um capital, comprar uma balança e comprar. Eu não tinha como buscar, mas vamos iniciar o negócio. Aí eu peguei, comprei uma balança, fiz um anúnciozinho, fui lá, era aqui no centro, aqui um jornalzinho que tinha. Aí eu acho que era 22, era 8, 10 reais para você colocar uma tirinha bem pequenininha assim, número de telefone. Eu fui lá e coloquei o meu. E eu tinha um telefone que é, sabe, Vesper, violão, que é grande, Vesper, que andava para qualquer lugar. Tijolão. E aí começou a me ligar, e eu já ia, comprava. Juliana, com 3 meses, eu comprei uma perua. Olha. Quebrada, tava quebrada. Eu olhei na perua, tava aberta, eu acho que ela partiu. E aí o cara é um senhor, ele não ia gastar para arrumar. Eu peguei nele e falei, tá, você não vende essa perua? Ele falou, vendo. Falei, quanto você quer nela? Na época ele queria 1.200. Ele falou, você não pode pagar em 4 vezes? Eu falei, não pode. Eu peguei a perua, dei a entrada para ele, peguei a perua, levei pro mecânico, ele foi lá, ele soldou a parte de baixo, era uma perua até aberta, fechou a parte de baixo, e eu comecei a trabalhar com ela. Aqui em Rio Preto, em um ano, eu tinha 2 peruas. Eu aluguei um galpão com quase 10 mil metros para colocar reciclagem. Eu tinha 3 lojas de móveis. 3 lojas de móveis. Centro, 2 em bairro, e 2 no bairro, 1 no centro. Como que nasceu essas lojas de móveis? Do lixo também. Olha. Eu chegava numa cliente para comprar o material dela, aí ela falava assim, você não compra aquela geladeira ali? Eu falei, não, moça, eu compro... Não, ela tá funcionando. Não, eu compro só no quilo, não tem o que fazer. Então tá bom, então deixa ela aí. Aí chegava no outro lugar, tem um freezer aqui, você não compra? Não, eu compro só no peso. Falou, não, mas ela tá novinha, meu filho comprou, viajou e deixou esse freezer aqui, eu não tenho o que fazer. Falei, tá, pra te ajudar eu vou te comprar. Te pago 100 reais. Se fosse num peso seria 20 reais, eu te pago 100 reais. Então tá bom. Põe no, aí eu peguei aquele freezer, coloquei
na perua, né? Que era aberta, né? Uhum. Levei, cheguei lá na minha garagem, coloquei ela na garagem, coloquei assim, vende esse freezer 350, 450 reais. É. Coloquei lá. Aí não deu 20 minutos. O cara passou na frente, olhou assim, você tá vendendo esse freezer aí? Eu falei, tô. Quanto que é? 450. Não, eu quero. Tava quase, eu não entendi essas coisas. Quase novo. Uhum. Aí o cara me pagou 450 reais, eu gastei 100. Aí veio, falei, poxa. É isso. É isso. Então, lá no jornal, antigamente, lá no jornal, as pessoas às vezes queriam mudar, ela vendia tudo para mudar. Uhum. Então, eu ia no apartamento, ele colocava tudo para vender, sofá, geladeira, tudo. Então, eu comecei a comprar esses utensílios. Lógico, eu comprava os mais baratos. Na minha condição, eu comprava os mais baratos, porque eu sabia que ia vender rápido, né? Sofá, geladeira, essas coisas, utensílio que vende mais rápido. Então, eu comecei a comprar. E aí eu comecei a colocar na minha garagem, não coube, aí eu aluguei arrumei um outro lugar de parceria no centro, coloquei, depois arrumei outra loja no bairro e coloquei a terceira loja. Então, com um ano, eu já tinha 3 lojas de imóveis. Meu Deus. Entendeu? Então, ali, quando você fala assim, poxa, lixo, é humilhante? É humilhante. Nem todo mundo tem capacidade ou não tem coragem para isso. Porque você estar na escória. Todo mundo está acima de você. Todo mundo. Entendeu? Porque eu não tinha nada. Não tinha nada. Entendeu? Eu era um sobrevivente, eu estava pensando no meu filho, que eu tinha que comer, eu tinha que pagar as contas. E todo mundo está aqui, as pessoas olham para você com desprezo. Sim. Mas a gente observar, não. Você observa 1 ou 2 vezes, depois você ignora, porque não adianta, entendeu? Então as pessoas te tratam você com... Pô, cara, você pega um sábado, aqui todo mundo em festa, em barzinho, aquela coisa, e eu com saquinho, pegando as latinhas e colocando. Você entendeu? Então eu falo assim, às vezes as pessoas querem começar lá em cima. A base está aqui, ó. Eu acho que eu criei óbvio, que eu falo para você. O meu ponto de partida, o meu mentor foi Deus. Sim. Não tem. Pô, você fala, todo mundo fala de Deus. Tudo bem, fala de Deus. Falar de Deus é uma coisa. Agora, você confiar nele é outra coisa. Porque falar, todo mundo fala. E confiar? Eu confiei. Porque eu tinha um dinheiro. Sim. Dava para me sustentar pelo menos 2, 3 meses, mas não ia resolver minha vida. Alguém Não, ninguém me pediu nada. Foi uma coisa minha com Deus, porque minha mãe, falecida, eu lembro como se fosse hoje. Ela sentava na nossa cama e falava da palavra de Deus, da vida de... lembro até hoje, de Adão e Eva e tal. Então, eu tinha aquilo dentro de mim. Sim. Você está entendendo? Sim. Então, chega uma hora que você fala assim, poxa, se realmente Deus existe, eu vou ver. Sim. Eu tenho uma passagem em Jó, tem até uma série dele lá no Univer, e ele falava assim, lá no finalzinho, lá em Jó 41, ele fala assim, ele falou assim, eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Então eu conhecia Deus só de ouvir. Só de ouvir. E aquilo ali foi, Deus, mas poxa, mas você foi catalista. Sim. Ali foi a base do aprendizado, de você aprender o negócio. O que eu sou hoje, onde eu estou hoje, ele veio de uma base. Sim. De uma base. Eu não fui pedir dinheiro emprestado para banco, fazer parceria, sociedade com ninguém, convencer as pessoas a acreditar no meu sonho. Não, era eu. Eu tinha que ir sozinho. E eu fui sozinho. De fato, eu fui sozinho. De fato, eu fui sozinho, entendeu? Então, assim, se eu for contar... tudo, é uma eternidade, mas eu falo assim, onde está a nossa base? Hoje eu sou, Juliana, eu sou formado em Direito. Sim. Eu cheguei, eu era um analfabeto, para mim o Direito foi um desafio muito grande, porque o Direito e Medicina, acho que é uma área mais difícil hoje, porque você tem que estudar muito, muito. E eu não estudei primeira série, segunda série, eu fui expulso de todas as escolas que eu estudei, porque eu era um menino muito... ninguém queria eu como aluno. Sim. Eu era revoltado pela situação da minha família, passar fome, dificuldade. Então, todas as escolas me expulsou. Todas me expulsaram. Então, eu fiz supletivo, aquele supletivo que tinha lá na madrugada lá, tinha um supletivo. Eu fiz
Eu fiz eliminação de matéria, eu fiz o primeiro, o segundo ano, depois do terceiro ano, eu fiz uma prova de eliminação de matéria, passei, fechei o segundo grau. Quando eu cheguei para fazer o vestibular, o vestibulinho, eu falei assim, eu não vou passar. É muita coisa, é muita informação. E de fato eu reprovei. Sim. Na primeira. Fala, poxa, e Deus? Cadê? Lá atrás eu falei para ele. Lá atrás eu falei para ele que eu confiava nele. Então eu vou estudar. E aí eu fui, estudei, fui lá, sentei na Unip, fui lá, fiz de novo, passei. Com 5 anos eu estava formado, fiz pós-graduação em Direito Imobiliário. Hoje eu sou perito na área judiciária, eu posso fazer perícia judicial, eu mexo com a parte de corretor, fiz o curso também, entendeu? Hoje eu invisto em imóvel, todos os imóveis são meus, eles são meus, eu não vendo, são investimento meu. Então eu olho para trás, eu vejo hoje, óbvio que Deus tem muito mais, mas eu chego lá e falo assim, eu não preciso de mais. Eu não preciso de mais, eu não moro em 10 casas, eu não vou vender minha casa, eu não vou alugar, eu não moro em 10 casas. Se eu quiser hoje, eu tenho construindo aqui em Badia, estou construindo aqui em Rio Preto, eu tenho apartamento lá em Olímpia, eu tenho um terreno lá em Olímpia muito grande, muito bom, eu tenho 3 lá em Araraquara, mas isso serve para quê? Isso serve quando eu olho para trás e falo, poxa, quanto Deus é grande. Você está entendendo? Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Não. Eu aprendi isso. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E não é só falar, é você mostrar para as pessoas quem você é, quem você serve. Sim. Você está entendendo? Por isso que a gente não tem essa questão do partidarismo, de olhar para as pessoas e discriminar ou achar que ela é melhor. Nada disso, entendeu? Por quê? Tudo depende da gente, não depende das pessoas. As pessoas, elas vão fazer aquilo que ela vê você fazer. Eu falo assim, nós somos espelho para as pessoas. Sim. Você quer ter bons funcionários? Seja boa funcionária. Eu fui um bom funcionário? Fui. Porque eu trabalhei de graça. Eu cheguei numa empresa, eu falei assim, eu nunca processei uma empresa, nunca. Sabe quantos processos eu tenho em 20 anos de empresário? Nenhum. 20 anos, nenhum. Porque eu nunca processei uma empresa. Eu já fui incentivada a processar, porque eu trabalhava muito. Eu cheguei a trabalhar 36 horas sem parar, sem comer e sem dormir. E aí eu cheguei no meu gerente e falei assim, André, eu não tenho como te aumentar. Você já ganhou o teto aqui, o máximo. Eu não tenho como te aumentar. Eu falei, não precisa não, Robertinho. Não precisa. Você está entendendo? Então eu sempre trabalhei. Então a gente não obriga, a gente não massacra as pessoas. Se ela não quer trabalhar, vida que segue. Você está entendendo? Você vai falar para a pessoa, fulano, olha para mim. Olha para Juliana. Olha para mim. Você está entendendo? Olha para mim. Você nunca vai me ver parado, acomodado. Juliana, diante de Deus, eu nunca reclamei de nada. De nada. Pode vir crise, pode vir o que quiser. Eu não abro a minha boca para falar que está difícil. E nunca vai estar difícil. Sim. Porque eu acordo cedo, eu durmo tarde, a minha cabeça só para quando eu durmo, entendeu? Porque é muita coisa, é muita responsabilidade, mas as coisas fluem direitinho, entendeu? Então, assim, quando a pessoa fala assim, mas o cara saiu de berço de ouro, o cara não tinha nada, então você pode, a pessoa que está ouvindo a gente, que vai ouvir a gente, ela pode, ela tem um talento. Deus não é injusto, todo mundo tem o seu talento. O problema é que as pessoas querem ser o que você é. Exatamente. E não quer pagar o preço, né? Não, mas ela quer ser o que você é, entendeu? Mas não é não é o que ela tem. Você está entendendo? Eu quero ser uma apresentadora porque eu me espelho naquela apresentadora. Não, mas não é o seu dom. Você vai se frustrar ali. Porque ali é um derrubando o outro, um querendo puxar o tapete. Você vai se frustrar. E depois você vai entrar em depressão. Todo mundo tem seu talento. Porque a Bíblia fala que o homem deu um talento, 2 para... acho que foi 3 para um, 2 para outro e 1 para outro. Para eles multiplicarem. O que recebeu os 2 multiplicou, os 4 multiplicou, o que recebeu os 2 multiplicou, e o que recebeu enterrou. Mas por que ele recebeu só 1? Obviamente que ele não tinha a mesma capacidade do outro que recebeu 2. Sim.
Mas ele tinha condições de multiplicar o dele. E não multiplicou. Então tem pessoa que não multiplica o dela. Ela enterra, porque ela quer ser o que você é. Você tá entendendo? E não quer pagar o preço, E né? assim é a vida. Minha história, eu me espelho muito em você, até a nossa história é bem parecida, a questão do carro, né? As pessoas às vezes falam, a Juliana se menospreza. Eu vendi mesmo, mas porque quando eu vendi o carro, eu tinha certeza do clube, e eu nem... Certeza, assim, no meu coração. Deus colocou no meu coração o clube, apesar de eu já estar com a certificação, né? Mas eu não consegui levar adiante por falta de uma rede de negócios acessível e parceiros, né? Eu não tinha pessoas que conheciam, pessoas que conheciam empresários, né? Que precisavam de certificado. E não é um produto fácil de vender, concorda? É um produto que você precisa vender em quantidade. E eu precisava de mais visibilidade. E aí... Quando eu vendi, eu falo que é isso que você falou. Eu entreguei também, tipo assim, Deus, é isso que eu tenho. Eu nem avisei meus pais. Eu falei, olha, acho que era 5 da tarde, mandei mensagem pro meu ex, eu falei, e agora? Eu preciso vender o carro. Ele, eu compro de você. Eu falei, mentira. Ele falou assim, eu te pago em 10 vezes de 1.500 e mais uma entrada. E era o valor que ele me paga de entrada, é o que eu precisava pro mês, e depois os 1.500 era o valor exato do meu aluguel, que foi o que me fez vender o carro. Eu cheguei atrasado 2 dias, né? E aí mandaram mensagem pro meu pai lá em Rio Pardo, meu pai é meu fiador, e aí ele nem me ligou, minha mãe que me ligou, Juliana, você atrasou, ligaram pro seu pai. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu voltava a CLT, porque eu já estava, né, meio período ali, ou eu vendia o carro, que era o único bem que eu tinha. Eu falei, quer saber? Eu vou vender. E é tão bacana isso, porque eu tava falando com um rapaz agora no Uber, aliás, eu conheci outro no Uber ontem, que eu já levei pro evento. Eu conheço muita gente através do Uber. Se eu tivesse com o meu carro, eu não ia conhecer tanta gente. Eu abri o Fernandópolis e o de Catanduva com pessoas que eu fui no BlaBlaCar, numa viagem. Então, Deus, ele não faz nada errado. Ai, meu Deus, que pena, tive que vender o carro, agora tô sem carro. Não, Deus é maravilhoso, igual eu te falei hoje. Eu não tenho vontade de comprar um carro, não por enquanto. Eu ainda preciso de pessoas, eu quero levar mais pessoas pro clube, ajudar mais pessoas no posicionamento, fazer o meu trabalho que eu faço, né, de comunicação, eu gosto disso. Então, vestir a camisa ninguém quer, né, fazer o que você fez, passar pelo processo ninguém quer, né, cheguei a morar com uma amiga na época, com a Mari, dividir aluguel para reduzir custo, então assim, vou sempre nos melhores lugares, mas eu não esbanjo. Então, eu acho que olhar para isso também faz sentido, né? As pessoas só querem ser o que você é. E aí, passar pelo processo fica difícil. Quando você ouve assim, é óbvio que eu sempre falo para as pessoas, você não tem que olhar para ninguém. Você não tem que pedir aprovação para ninguém. Você é o que você é e acabou. Você tá entendendo? Aonde você quer chegar, nem todo mundo vai chegar, entendeu? Então... você traçou, eu falo assim, a gente tem metas e objetivos, entendeu? Nosso, entendeu? Vai ter uma cadeia de pessoas ajudando, às vezes não, às vezes você vai sozinho. Tem coisa que você tem que ir sozinho, tem coisa que você tem que fazer. Ninguém pode fazer por você, entendeu? Então, quando você fala assim, o processo é difícil, acho que todo processo é difícil. Principalmente pra gente que não nasceu de berço, no berço de ouro, entendeu? Meus pais são muito humildes. E eu falo assim, eu tenho a minha mãe como o maior exemplo. Não porque ela é minha mãe, porque ela era uma analfabeta. E minha mãe construiu uma casa em São Paulo que ele tem 42 cômodos. Nossa. Sendo analfabeta. Você vai na casa da minha mãe, lá na casa em São Paulo, você fala assim, quem construiu isso? Não é uma casinha mal feita, não. São estruturas. Antigamente era tudo concreto. Eles falam, era tudo feito no concreto. Hoje é na Jota. Era tudo no concreto puro. Entendeu? Minha mãe sempre foi muito detalhista. Os móveis, as portas, tudo as melhores. Então, minha mãe, eu olhava para ela. Muito para ela. Falar, poxa, minha mãe é analfabeta, chegou em São Paulo. Minha mãe veio em São Paulo porque meu pai abandonou ela com a filha lá. Ela veio de lá, como com uma pessoa sair lá do Nordeste para vir para uma capital, para São Paulo sozinha. Entendeu? Então, minha mãe sempre foi guerreira. Eu falo assim, muitas coisas eu puxei dela, entendeu? Dela, de ser guerreira.
Entendeu? Hoje, assim, ela era a minha, sabe? Minha mãe, eu fazia muita coisa para ela, sabe? O meu sonho, tudo eu dividia com ela. Mãe, estou construindo minha casa. E minha mãe gostava muito de construção. Ela, ô filho, faz assim. O que você acha de fazer? Minha mãe sempre tinha uma ideia, sabe? Que ela sempre construiu muito. Minha mãe sempre, até morrer, ela mexia com construção. A casa ela é muito grande, muito grande. Muito. Você for lá e fala, não pode ter uma pessoa que não estudou ter uma casa desse tamanho. É muito grande. Hoje, uma casa dessa aqui em Rio Preto valeria 4, 5 milhões. Olha isso. Ela é muito grande, a estrutura muito bem feita. Então eu tinha ela, entendeu? Então quando eu comecei, e ela, minha mãe era minha, filho, eu quero seus quadros, tudo para ela, sabe? Ela é como assim, agora ela tem só eu, não porque ela discriminou os outros, mas ela olhava para mim e via ela, entendeu? Então, tem coisa, Juliana, que não adianta, você não consegue convencer ninguém, porque só você sabe como que você saiu, por que você saiu e qual objetivo você saiu de uma cidadezinha pequena para vir para uma cidade totalmente contrária de São Paulo. Todo mundo vai para São Paulo, você veio para Rio Preto e hoje seu pai tem uma segurança em você, sua mãe tem uma segurança em você. E eles têm uma vida boa pra caramba, né? Nem precisava estar passando perrengue, vamos dizer, desde o início aqui, logo no início, quando eu vendi o carro, eles surtaram lá. Você não precisa disso, vem pra cá. Minha mãe falou, você é doida, vem vender seu carro, seu pai vai comprar de volta. Eu falei, não vai comprar, eu preciso seguir sozinha, esse é o meu momento e eu vou seguir sozinha. Eu tomei a decisão e eu tenho certeza que Deus estava ali. E aí eu falo muito certificado, acho que é pra gente finalizar aqui, que daqui a pouco fecha o lugar aqui. Pra finalizar, eu vou falar sobre o que eu sinto do certificado digital, né? Que ele entrou para mim com uma segunda renda de início, depois ele virou uma principal e hoje ele continua uma segunda renda, né? As pessoas que, eu vou dar dinheiro pro André, eu vou ajudar o André a ficar rico. Não é sobre isso. É sobre o seu valor, você ter uma segunda renda, é você ter um dinheiro ali que, se acontecer alguma coisa, se o clube parar, se a gente entrar em pandemia, não tiver mais como essas pessoas pagarem e tal, o certificado digital, ele é uma segunda renda que vai continuar. Aliás, quem quiser fazer parte disso, gente, faz total sentido. Faz 5 anos que eu trabalho com isso, tá? Eu não deixo de fazer certificação digital, não tem como. É uma segunda renda que eu falo que é segunda renda de Deus. Eu já cheguei a zerar dinheiro, tipo, tem que pagar aluguel hoje. E aluguel é caro pra caramba, eu moro num lugar muito bom, né? Eu zerava o dinheiro, com dor no coração, tipo, não vai sobrar nada, vai sobrar, tipo, R$20. O que eu faço com R$20, né? Ainda tem compra pra fazer perto do dia 15 ali, que é dia do pagamento do aluguel. E aí, 2 minutinhos depois, estava lá alguém me pedindo um certificado digital. Então, assim, é muito de Deus, eu sinto que é de Deus. Eu te agradeço a sua vida, né, por você ter criado isso, né, ter tido esse olhar pro certificado. Eu acredito que Deus tocou no seu coração com isso também, com outras empresas, mas principalmente com isso, que ajuda tantas pessoas. Você hoje tem aí mais de 300 e poucos parceiros? Hoje eu tenho 450 parceiros que tem, cada parceiro deve ter 10, deve ter 400, 500 clientes, então aí põe um... Cada parceiro que tem mais de 400 clientes, gente. Então, assim, a sua vida vale muito aqui na Terra. Deus fez, assim, ele colocou todo o carinho em você, pode ter certeza disso. E o meu carinho em você também. Eu te agradeço por você estar aqui, dando o seu tempo pra gente, tempo e dinheiro. A gente falou hoje cedo, né? Tempo e dinheiro. Mas eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito especial. A pessoa que assistir vai se conectar bastante, vai entender muitas coisas que foram faladas aqui sobre Deus, sobre uma segunda renda, sobre um trabalho digno, sobre olhar pra pessoa, pro cliente, como você olha pra você. Então, fazer o que você quer, né? Fazer pro outro o que você quer pra você. E é isso, acho que a gente vai ter que encerrar, mas eu espero você uma próxima vez. Não, eu falo, assim, é muita coisa, você quer falar, tem coisa que você tá falando, óbvio, que vai editar. Não vai editar não, aqui não edita, não? A gente vai falar tudo diretão, é lindo. É que eles fecham aqui daqui a pouco, 20 minutos mesmo, vai deixar a gente pra dentro. Mas é gostoso, eu falo assim, ele é um desabafo, mas ele também, a gente tá apresentando para as pessoas. Sim. Hoje, quem que é o nosso mentor, entendeu? Eu olho para ele, pronto. Não tem, eu tenho um professor. Não, eu tenho ele
como o meu mentor. Onde eu fui, sempre ele estava em cima de qualquer coisa. Você tá entendendo? Então é bom, a gente conversa a respeito disso, porque a gente sabe de onde nós saímos e a gente sabe que tem muitas pessoas hoje que estão passando por... Tem pessoas que às vezes estão com depressão, Sim. tem pessoa hoje que ela está frustrada porque ela fez uma coisa e não deu certo. Não é porque não deu certo, porque não era aquilo. Ela tem que ir em busca daquilo que realmente é, que está Deus dentro mostrar, dela. mas Deus mostra. Meu, como que eu ia imaginar que aquilo que eu queria começaria no lixo? É. Nunca. Nunca. Nunca ia imaginar, entendeu? Você imagina você estudando, você imagina você trabalhando numa empresa, você subindo de cargo, e lá na frente você montando alguma coisa. Isso é natural do ser humano. Você não imagina você começar a sua vida de um lixo, porque assim, o lixo hoje serve muito para as pessoas comerem. Tem pessoas que vivem do lixo para comer, entendeu? Eu vi no lixo uma forma de crescer, tanto é que eu era tão visionário que quando eu comecei na reciclagem, eu já criei o nome. Olha isso. Eu criei o nome, coloquei na internet. Eu atendia gente da Bahia, fora, comprava naquela época a internet ainda obsoleta ainda, Sim. mas a pessoa me conheceu era Orkut, né, que tinha, Orkut. né? Era muito antigo, entendeu? Então, serve pra gente também mostrar, pontuar quem tá acima da gente, né? Tem alguém acima da gente. Sempre, sempre, nosso Deus. Ah, foi maravilhoso, muito obrigada pelo seu Desculpa, tempo. eu falo demais. Mas se deixar, eu fico... É porque esse aqui, tá na hora de ir embora mesmo, que vai fechar o estabelecimento aqui. Senão a gente ficava aqui conversando. O Fábio adora essas conversas interessantes, né, Fábio? Ó, quero aproveitar então, agradecer só no final. Geralmente a gente agradece no meio, mas a conversa tava tão boa que a gente vai agradecer no final. Eu vou falar agora, ó. Temos presente aqui. Esse presente aqui, gente, é da Char Cosméticos. Vocês viram que esses dias eu ganhei um kit maravilhoso. Hoje eu fui lá, ó. A Nayane fez um tratamento em mim com essas ampolas aqui, na verdade com uma das ampolas, né? Um tratamento que você, cada semana, é um cronograma. Cada semana passa uma ampolinha e não é a ampola inteira, tá? Você passa na mão assim só um pouquinho, então dura pra caramba, incrível. E ó, o preço super acessível, falei pra ela aumentar, tá muito barato. De verdade, de verdade. Esse aqui é o Everyday, então passa antes de fazer escova, antes de fazer chapinha, de babyliss, maravilhoso. Esses dois juntos aqui, gente, faz um boom no cabelo, maravilhoso. Ou esse aqui como óleo reparador também, mas é um booster, incrível. É seu, viu? De presente pra você usar no seu cabelo, levar pra Érica. Ó, mas dá pra homem também, é feminino, mas dá pra homem também. É cabelo, né? Cabelo é cabelo. Não, se der pra homem... Presente da Char Cosméticos. Quero agradecer Condutiva e Conduta Filmes, né? Conduta Filmes, essa parceria incrível aqui, esse lugar maravilhoso, aconchegante, sempre cortes incríveis. Gente, eles são maravilhosos. E Condutiva, olha lá, Condutiva, ó, ganhei uma caneta que é da Conduta, mas tá da cor da Condutiva, mesma empresa, vocês sabem, né, gente? Condutiva aí, que faz gravação de conteúdos, faz toda a parte de produção de conteúdo. Então, você aí que tá em alta, né, criar conteúdo para cursos, só fazer que tem uma sala ao lado aqui, que é a produção inteira, tá? Vem pra cá, tem até uns looks ali que eu acabei de ver. Elite Club Business, quem quiser uma rede de negócio, quiser não, né? Quiser participar, fala comigo que a gente faz uma avaliação e vai ser um prazer receber vocês aí, homens, mulheres, agora teens também, teens não, jovens também, tá? Ontem tivemos um evento lindo com jovens, homens e jovens de negócios, né? Foi maravilhoso, foi lá no espaço do Amir. Obrigada, Amir, Amir, gente, eu esqueço os nomes, eu não marquei aqui. Amir da Trípoli Investimentos, muito obrigada. Deu uma palestra maravilhosa para os meninos lá ontem. E minha maquiagem que já chorei, né? Chorei, mas a maquiagem tá aqui ainda. A Yes Cosméticos, que vai estar... Maquiagem é boa. Não sai nem chorando. Não sai, coisa linda, ó. Tá maravilhosa. E amanhã ela vai estar com a gente no evento lá em Fernandópolis. Ela vai com a gente pra lá expor e vender o produto dela. Então eu faço isso, né? Sai conectando todo mundo, fazendo evento em outras cidades, é isso que eu faço. Stephanie Raffini, hoje eu não coloquei o colar da Stephanie, mas eu coloquei pulseira, anéis e brincos da Stephanie Raffini, maravilhosa. Maravilhosa, obrigada. Quem mais? Grupo 5 a gente já falou. Nossa, olha lá, Stephanie Raffini, olha que lindo que ficou. Eu gosto dessas cores. Quem mais? Só.
É isso mesmo? É isso, produção. Vamos encerrar. Acho que foi o podcast mais longo da história do Elite Club. 10º, falei que ia ser especial, hein? 10º, opa, pra cá. 10º episódio. Foi muito maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Voltamos aqui para falar mais coisa, porque a gente sempre tem umas inovações, né? Vamos falar mais coisa. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Até o próximo.